Nem precisa mudar muito as penas, o cara tem que cumprir. O maníaco do parque pegou 280 anos. Na época da condenação dele, ele tem que cumprir 30. O maníaco do parque foi um dos primeiros casos que eu fiz no Na Cena do Crime, porque eu acompanhei na televisão o maníaco do parque. Eu entrevistei a mãe dele, eu quase entrevistei ele. Então eu conheço a história inteira, eu tenho os laudos. Se você quer saber a história dele, vai lá no Na Cena do Crime que eu conto tudo. Só que eu vou te falar uma coisa. Ele tem hoje 56 anos, mas o cara não envelhece. O maníaco do parque é um dos presos que ele parece que tem 20, 25, 30 anos. E, pelos meus cálculos, ele sai em agosto de 2028. Nossa. Então ele matou 11 mulheres, encontrou o corpo de 7. É difícil. Tá? Então, ele está a um passo de ser solto. Lembrando, né, Mendes, que é cláusula pétrea. Não tem como a gente ter prisão de caráter perpétuo no Brasil, né? Que é cláusula pétrea. Não sei que faça uma nova Constituição, mas eu acho que dava para trabalhar essa questão do tempo. Passar para 50, 60 anos, pegar a expectativa de vida. Tá, mas aí eu vou te trazer um dado agora e volto a repetir. Quando a gente fala em mudança de legislação, tudo isso é muito bacana, ótimo. Só que tem um detalhe. Eu quando faço palestras para gestores e eu faço a seguinte pergunta. Imagina, professor Oliver, um Fiat Uno. Um Fiat Uno cabe quantas pessoas para carregar naquele carro? 4, 5. 4, 5. Se eu falar para você, cabe 6 pessoas no Fiat Uno? Cabe. Apertado? Cabe. Cabe. Se eu perguntar para você, cabe 7? Cabe. Cabe. Cabe 8? Cabe também. Cabe 9? Cabe. Chega uma hora que não vai caber mais, concorda? Vamos lá. Então vamos lá. Nós temos hoje no Brasil 750 mil presos, tá? Nossa, é gente demais. Tá, mas nos Estados Unidos nós temos hoje 2 milhões e 300 mil americanos presos. Qual que é a regra lá? Crime pequeno e médio vai preso logo. Para ele não se animar a fazer um crime grande. Aqui não. Você não prende o leve, não prende o médio, não prende o gravíssimo. Só que você inverte a roda. Lá eles prendem o pequeno, para você se intimidar e não cometer mais crime. Mas só que aqui nós temos 750 mil presos. Desses 750 mil presos, está faltando. Esses 750 mil presos, eles já estão num Fiat Uno superlotado. Tá? Isso está errado. Porque tudo tem uma capacidade. O Fiat Uno, ele cabe 5 pessoas, mas se colocar 7, 8, 9, o carro vai ter problema. Vai ficar ruim. Não dá. Então, nós temos hoje um déficit carcerário de 300 mil vagas. Então, já estão pegando esses 700 mil e estão dando uma apertada nele, mas precisava ter 300 mil. Só que, além disso, professor Oliver, nós temos hoje no Brasil 300 mil mandados de prisão a serem cumpridos. 300 mil! E eu te pergunto, se nós fizermos uma campanha nos 27 estados para prisão de pelo menos 150 mil um mês, você prende, você vai enfiar onde? Aonde, cara? Então, a única coisa a ser feita no Brasil, tudo que falarem diferente do que eu vou falar agora, a pessoa não tem noção do que é gestão de segurança pública. Gestão de segurança pública é você fazer numa escala que no final você resolveu o problema. Então, hoje, o que nós temos que fazer? Construir 500 mil vagas de presídio. 500 mil. Ah, Lordelo, é muito caro. Não é caro. Eu fui diretor de presídio. Eu tenho noção de quanto custa. Eu fiz um artigo há anos atrás dizendo quanto custava um presídio, quanto custa para manter, o terreno já é público, ele é utilizado, você não precisa gastar com terreno, é barato. O caro é manter o vagabundo na rua. Ele preso é barato, porque ele não prejudica a sociedade. Se é mais caro, ele solto. Não. Você não faz ideia o custo da violência urbana. O Brasil poderia ser um país grandioso. O custo da violência urbana é grandioso por causa do vagabundo. Bom, então o que eu faria? Inicialmente numa pancada. Durante 2 anos,
o governo federal tem que ajudar os outros governos estaduais, e eu construo 500 mil presídios, vagas. Depois de construir 500 mil vagas, você vai no Congresso e aperta a lei. E aí, rapidinho, eu coloco 500 mil em cana. Então, 700 mil mais 500 mil são 1.200.000. E aí, quando eu estou prendendo esses 500 mil, eu estou mandando fazer mais 250 mil vagas. Quando eu preencher, eu aperto mais um pouquinho e preencho. Aí eu vou criar um sentimento de impunidade e o cara fala, opa, tá ruim para fazer crime no Brasil. Não tá compensando. Então, professor Oliver, fora isso do que eu falei, qualquer outra pessoa que você entreviste, eu peço que você fale para ele. Não adianta eu apertar a lei hoje e eu não ter aonde colocar o vagabundo. Não tem lugar. Então, eu quando fui diretor de presídio, pra você ter uma noção, imagina um presídio para 170 pessoas e eu cheguei a ter quase 300. Nossa! Professor, você não dorme, eu não dormia, o carcereiro não dormia, a gente não dormia. Por quê? Porque o preso fica irritadiço, eles brigam, na época não tinha PCC, era uma confusão. Eu não queria ter um presídio, eu queria ter um presídio para 180 e ter 180. Só que não tinha vaga, você vai colocando, e sobra para o agente público. E a responsabilidade... E eu me recordo de um delegado, que agora me fugiu o nome, que teve um problema numa cela de uma delegacia, na época que os presos de São Paulo ficavam numa cela, e a cela deu uma brigaiada, que quebraram, ele retirou os presos de uma cela e colocou todos numa sala só. Então imagina, 2 celas tinham 80 pessoas. Nossa. Ele tirou essa de 40 e ele colocou junto com os outros 40. Nossa. Ele colocou 80 presos numa cela, todos de pé, um do apertado. Como é que respira? Não, o que aconteceu? Deu um desespero nesses presos. Pânico, O preso não conseguia expandir a caixa torácica. Pânico. E se vocês procurarem no Google, vai achar. Morreram vários presos. É pânico. O cara entra em delegado pede o cargo. Olha, acabou a carreira do delegado. Acabou a carreira do carcereiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando você assume um cargo público, é muita responsabilidade. Então, a gente tem que... Vaga, aperta a lei e resolve o problema do Brasil. Mestre, com o conhecimento que o senhor tem, o senhor já pensou em galgar um lugar no Legislativo?